E foi tudo muito novo para todo mundo realmente, né? A gente foi atrás de contador, advogado, publicitário, todo mundo estava se envolvendo num projeto novo para todo mundo. A crise do país, eu acho, ajudou bastante na época, e foi a época que a gente já tinha saído dessa formalidade assim, de emprego, né? Já tinha aberto um negócio com a minha irmã, depois vendi, abri outro. E a Camila me propôs, falou, vamos fazer uma loja colaborativa. Ela já estava sem trabalhar, eu também na época. Eu falei, vamos, né? Vamos então ver como é que se é possível a gente fazer isso, né? Como é que é. Em 2011, eu conheci um negócio em Curitiba, um negócio de uma loja colaborativa, né? Uma loja bem diferente. Então, quando eu conheci esse conceito lá em Curitiba e entendi do que se tratava, eu fiquei muito encantado e vi como isso aqui em Brasília faria muito sentido, por ser uma cidade muito cara, uma cidade que não privilegia o empreendedorismo, muito pelo contrário, né? Por ser uma cidade relativamente inflacionada pelo serviço público, né? Pelos altos salários. É muito caro você começar um negócio que está ali engatinhando ainda, né? Que não tem muito dinheiro para se arriscar a alugar uma loja física, enfim, ter funcionários, assumir todos esses ônus que é você ter uma loja física. A marca, ela veio, na verdade, assim, aconteceu dentro da faculdade, que foi um projeto de conclusão de curso, e ela veio para mostrar que é possível fazer moda acessível, que agrida menos o meio ambiente e de qualidade, assim, trazer um produto que dure e que não tenha sangue nas mãos das costureiras e que não tenha sangue na produção e que não agrida tanto o meio ambiente como as marcas e lojas de fast fashion. As camisas da Drew são matéria-prima descartada pela indústria têxtil. Eu consigo isso em São Paulo, esses tecidos vêm manchados, com alguns defeitos, ou então em bancos de tecidos. Hoje em dia já é possível, em algumas capitais, você encontrar bancos de tecidos, que é um espaço onde pessoas, eu tenho um metro de tecido e quero trocar por outro. Nesse espaço eu posso trocar o meu tecido de outra pessoa, eu também posso comprar tecido de pessoas que deixaram cortes lá. A economia criativa, ela se mostra uma realidade muito pujante para a realidade do Distrito Federal, principalmente quando a gente olha para a realidade aqui do nosso quadradinho e percebe algumas questões. Percebe que a nossa vocação econômica ela não é para a estruturação de grandes parques industriais, percebe que efetivamente o que a gente tem como valor agregado, inclusive na economia hoje atual do Distrito Federal, é o setor de serviços, e que parte para a gente qualificar como é que essa discussão ela pode ser feita e como esse desenvolvimento ele pode ser feito de maneira sustentável. Brasília tinha vontade de ser vista, Brasília tinha vontade de ter uma identidade mais forte. E a gente tinha essa vontade também, mas não sabia. A gente começou a perceber que as nossas sensações com relação à identidade de Brasília era, na verdade, algo de toda uma população. A gente resolveu investir mais na economia criativa local. E a gente foi investindo de várias formas. No começo, ampliando a possibilidade da feira. Depois a gente passou a colocar esse conceito da economia criativa local em vários outros segmentos dentro do piquenique. Então a gente começou a fazer workshops, a gente começou a usar mais desse conceito dentro da escolha musical. A gente criou outras áreas, como a área de yoga e meditação, áreas para próprias famílias e tudo, para que a gente pudesse trazer mais conceitos de economia criativa local dentro de todas as possibilidades no piquenique. No início nós não sabíamos muito onde a gente ia chegar. A gente também nem sabíamos que a gente no futuro ia ser classificado como empreendedores sociais. Apenas a gente estava inquieto com a situação que nós estávamos sendo colocados. A Rede Urbana de Ações Socioculturais ela surge ainda no início do ano 2000, por jovens das periferias do Distrito Federal, na sua maioria de Ceilândia, com o objetivo de trabalhar única e exclusivamente a juventude, ou seja, empoderar a juventude da periferia para um novo olhar, uma nova perspectiva, inclusive de vida que trouxesse autoestima, empoderamento, e aí a gente envolvia a cultura e o esporte com um alinhamento transversal. Para todo mundo foi um aprendizado. Para o contador foi correr atrás de aprender também, e a gente trocar experiências, várias reuniões, até a gente acertar como é que era certinho. Então é assim que a legislação permite que seja, então é assim que a gente vai fazer.
Advogado é a mesma coisa, como é que a gente vai fazer um contrato, como é que a gente vai fazer funcionar isso, né? E ele também foi estudar e tal. A nossa sorte, assim, teoricamente, é que são pessoas também que estão sempre ligadas a empreendedorismo, têm a mente aberta, assim, estão sempre atrás de aprender, se desenvolver, né, melhorar cada dia mais, como a gente aqui também. Mas assim, se as pessoas começarem a mudar o seu comportamento e questionarem as marcas, tipo assim, de onde vem seu tecido e para onde vai, eu acredito que isso pode mudar, porque se tiver muito disso, isso vai fazer com que os processos fiquem mais baratos, porque só é caro porque poucas pessoas consomem. Então, quando toda a rede, consumidor e produtor começar a se preocupar com isso de fato, eu acho que vai ficar barato, porque a indústria vai ter que se adequar a isso. Então, vai ficar mais barato, logo mais acessível. Tinha muitas coisas pela frente, eu não imaginava que seria tão complicado como foi, porque principalmente por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, por ser uma cultura nova, ou seja, uma loja que é feita de marcas. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante também, falando uma coisa que dificultou, é a produção local. A indústria ela depende muito da produção local. Não adianta fazer uma loja aqui e alugar espaço para as marcas que não são de Brasília. Para vir marcas, sei lá, de São Paulo, marcas do Rio, marcas da China, marcas dos Estados Unidos. Então, perde muito a questão do local e do autoral, que é uma das coisas que a indústria traz com muita força. E aí entra uma outra discussão que para a gente é muito importante, que a partir dessa percepção de que a gente precisa integrar outras plataformas da política pública para efetivamente conseguir colocar esse bloco na rua de uma maneira sustentada e principalmente com participação social, é também fundamental a gente entender as disputas que existem hoje, não só no DF, no Brasil, quiçá no mundo, sobre que tipo de trabalho tem que ser feito a partir dessa realidade da economia criativa. A gente sabe que se a gente não tiver determinados cuidados e atenção a determinadas disputas, a discussão de economia criativa, ela na verdade pode ser muito hegemonizante. Ela pode criar e fortalecer hegemonias que hoje estão estabelecidas, por exemplo, em determinados ciclos e fluxos econômicos. Então, discutir economia criativa a partir da política pública de cultura, para a gente é muito importante, porque a gente fica com atenção a essas disputas existentes. À medida também que o piquenique foi crescendo, a gente conseguindo explorar mais esse conceito, a gente percebeu que não bastava só a gente dar espaço para essa economia, a gente também tinha que fortalecer essa economia de alguma forma, porque ela é uma economia ainda em crescimento. E então a gente começou a pensar como a gente poderia fornecer formação para a economia criativa. E surgiu daí o Acontece Piquenique, que já tem agora 4 anos. A gente começou a fazer pequenas pílulas de capacitação um pouco antes do evento acontecer. Então, por volta de uma semana antes do piquenique evento ir para a rua, a gente faz umas palestras onde a gente traz vários nomes para poder falar a respeito da economia criativa para os empreendedores que vão estar dentro do piquenique, mas também é aberto ao público. Então, pessoas que têm um interesse pela economia criativa são convidadas a vir. Então, a Ruas ela começa então a trazer um novo olhar para dentro do território, isso Ceilândia especificamente, de que o jovem, único e exclusivamente como um problema, passa a ser a vanguarda, passa a ser a saída para muitas das crises que a gente diz hoje que existe. E aí a gente tem aí mais de 15 anos de trabalho sendo consolidado nessa transformação local. E aí hoje é um espaço onde a gente tem um coworking, um laboratório de empreendimentos criativos, a gente apoia outras ideias produzidas por jovens nas periferias, a gente tem um leque de oficinas que oportunizam esses jovens a ter interações, então estou falando de audiovisual, estou falando de rádio, estou falando de criação de aplicativo, de robótica para surdos, estou falando de teatro, estou falando de dança, estou falando de oficina de DJ, cenografia, ou seja, estou falando de um leque de possibilidades. As pessoas estão começando a comprar essa ideia. As camisas que eu lancei eu já vendi todas, as pessoas estão comprando. Atualmente eu estou em busca de investidores para poder eu conseguir vender mais esses produtos, e as pessoas estão começando a comprar essa ideia de fato, assim, porque quando a mídia começa a explodir muito na mídia, apesar de ser mais marketing do que prática, as pessoas vão comprando aquela ideia e uma hora isso vai se tornar real, assim.
E a marca, eu trabalho com a Dru muito assim, com muita ajuda de amigos que compraram ideia. Então é uma marca que ela nasceu em comunhão com muitas pessoas, que desde fotógrafo, modelo, produção, tudo isso foi uma galera que juntou acreditando nessa ideia. Então eu acredito que sim, assim, as pessoas estão comprando essa ideia, apesar de não ser uma realidade, mas eu acredito que logo isso vai acontecer, assim. As pessoas vão, de fato, consumir isso e as outras grandes marcas vão ter que se adequar a esse novo sistema. Ou então elas vão ficar de fora. A economia criativa é organizada principalmente a partir desses ativos intangíveis, ou seja, criatividade, cultura, conhecimento. Quando você ativa esses fatores de produção, você não esgota eles. Muito pelo contrário, às vezes você multiplica eles. Né? Porque quando você comparte uma ideia, você comparte um projeto, ele não necessariamente utiliza ou queima aquele determinado ativo. E ele compartilha, multiplica. Então são duas discussões diferentes, mas são duas discussões muito interessantes de terem juntas. A gente está vivendo um momento muito específico, né, no Brasil, com a questão das taxas de desemprego, desaceleração da economia, e é muito interessante a gente perceber que não que a economia criativa seja uma solução mágica para todo esse processo, mas como ela pode contribuir para uma agenda programática de enfrentamento à crise, que na maioria dos países onde a gente tem estudos e séries históricas mais organizadas em relação à discussão da economia criativa, ou como alguns preferem chamar a economia da cultura, tem algumas discussões entre as duas, mas isso pode ser um assunto para a gente conversar daqui a pouco. Ela vem atuando em crescimentos, inclusive em alguns setores bem expressivos, como o caso do audiovisual, mesmo em momentos de contração econômica da economia como um todo. Alguns países, por exemplo, como Inglaterra e Estados Unidos, que têm essas séries históricas mais organizadas, elas conseguem ter esse retorno de que mesmo em momentos de crise, a economia criativa ela continua sendo um ambiente econômico em expansão e, mais importante, ela consegue combinar esse processo de expansão econômica junto com esses processos, digamos assim, de justiça social em última instância, ou seja, de inclusão produtiva da juventude e dessas disputas, por exemplo, de desenvolvimento mais integrado e mais territorialmente responsável, até eu diria, no Brasil.